Olá, bem-vindo a mais um Hope aqui no nosso canal da Lagoinha Vila da Serra. Nós que gostamos sempre de começar a semana com a palavra de esperança, a palavra de paz. Para muitas pessoas, segunda-feira pode ser motivo de cansaço, desânimo, mas não para nós. Nós que cremos que Deus tem o melhor para nós, Deus prepara o nosso caminho, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós começamos a segunda-feira crendo que é uma nova semana para novos milagres, uma nova semana para novas oportunidades, uma nova semana para nos achegarmos a Deus, para desfrutarmos da sua presença e conhecermos mais a Deus e fazê-lo conhecido. Amém? Antes de começarmos, quero te encorajar, quero te pedir para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra viva, que pode transformar, pode edificar, pode mudar histórias. Então compartilhe no grupo dos seus amigos, com o grupo da sua família, o grupo do trabalho, crendo que Deus pode tocar o coração de alguém. E também quero te lembrar que nós começamos aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 19h30, um culto comigo, com outros pastores também, e você é nosso convidado. Venha, traga sua família, traga seus amigos e tenho certeza que Deus vai liberar uma palavra sobre a sua vida. E eu quero falar hoje sobre o nosso coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, diz: voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? O que vocês querem comigo? O que vocês querem da vida? O que vocês desejam? Perceba que essa pergunta de Jesus ela é central no Evangelho. Ela é central no Evangelho porque nós não somos aquilo que nós pensamos ser. Nós não somos aquilo que nós esperamos ser. Mas quando Jesus pergunta, que desejais? Ele faz essa pergunta porque ele sabe que nós somos aquilo que nós desejamos. Os nossos desejos dirigem os nossos passos. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos é para onde os nossos olhos estão virados, é para onde os nossos passos estão nos levando. Jesus não pergunta o que vocês sabem. Aquelas pessoas que seguem a Jesus, são pessoas que estão seguindo a Jesus. Ele não pergunta a elas, o que vocês sabem sobre mim, o que vocês sabem sobre a Torá, o que vocês sabem sobre a palavra de Deus. Tampouco pergunta no que vocês creem. Vocês creem que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas em 7 dias? Vocês creem que eu sou filho de Deus? Vocês creem nos milagres? Vocês creem na redenção? Vocês creem no pecado? Não. Ele pergunta o que é que vocês desejam. Por que ele pergunta isso? Porque o cristianismo é uma religião dos afetos, uma religião do coração. Ser cristão não é conhecer a Bíblia somente. Ser cristão não é decorar os 10 mandamentos e tentar segui-los. Ser cristão é tão pouco decorar o Sermão da Montanha, por mais que todas essas coisas sejam positivas na sua caminhada espiritual. Mas ser cristão é, acima de tudo, amar a Deus. Desejar a Deus, desejar Jesus, desejar o Espírito Santo, amar a palavra de Deus. Não é ler a palavra de Deus porque você tem que ler a palavra de Deus, porque você tem que conhecer, como se fosse um técnico que tem que conhecer o manual de um carro, como se fosse um técnico, um mecânico que tem que conhecer as peças de uma estrutura. Nós não lemos a Bíblia como quem lê um manual, mas lemos porque amamos a Deus e queremos conhecê-lo mais. Conhecemos a Deus porque amamos. E não amamos por conhecê-lo, mas porque amamos a Deus. Por que é importante a pergunta, o que desejais? Porque o cristianismo não é uma religião do saber, não é uma religião do conhecer, mas é uma religião do coração. Nós muitas vezes pensamos que o discipulado é simplesmente a transferência de informação. Alguém fala, pastor, eu quero que você me discipule. E a pessoa tem a expectativa de passar um tempo comigo e que eu transfira informação para ela. Olha, o mandamento esse, o princípio aquele.
Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, uma transferência de informação, uma transferência intelectual. Mas o discipulado, seguir Jesus, não é tanto intelectual, é mais uma formação dos nossos amores, uma formação do coração. É isso que ele faz. Por quê? Porque seguir a Jesus não é tanto quanto saber informação, mas é mais amar o que ele ama. É mais ver o que ele vê, é sentir o que ele sente. O cristianismo é amar o que Jesus ama e é nisso que nascem os discípulos, é nisso que nascem intercessores, é nisso que nascem missionários, é nisso que nascem evangelistas, pastores, mestres, porque ao amar o que Cristo ama, você então começa a ser formado no que Ele é. Ao amar os perdidos, ao amar os órfãos, ao amar as viúvas, ao amar a palavra de Deus, ao desejar o reino de Deus. Você não quer somente informação, mas você quer amar o que Cristo ama. Você anela pela sua presença. Você anela por mais dele. Não por palavras, não por informação. Você não vem ao culto, você não assiste esse vídeo, você não lê a Bíblia querendo apenas informação, mas cada vez que você tem um contato com a palavra de Deus, cada vez que você fecha os seus olhos para orar, para adorar, você tem um desejo genuíno que a presença de Deus venha. Porque você ama Ele, você ama a Deus, você ama a Jesus. Você não vem à igreja, você não assiste um vídeo como esse, anotando no seu caderno como quem assiste uma aula de biologia, de química, como uma questão que vai cair na prova depois, mas cada contato que você tem com a palavra de Deus, você deseja mais de Deus. Seguir a Jesus é alinhar o nosso coração com o dele. Não é apenas uma reforma intelectual, mas é uma reforma de coração, uma reforma dos nossos amores, porque perceba que o conhecimento ele traz uma transformação limitada. Saber das coisas pode nos transformar só até certo ponto. Perceba que há um hiato, há um espaço entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Por exemplo, quantos fumantes não sabem que o cigarro faz mal? Eles sabem que aquele hábito faz mal, mas ainda assim permanecem na prática. Quantos de nós sabem que as refeições que fazemos nos fazem mal? Os fast foods, os iFoods que você pede, os lanches que você come, você sabe que aquele chocolate em excesso, que aquela comida em excesso, aquela gordura em excesso, o refrigerante, você sabe que te faz mal. Mas mesmo sabendo, você ainda continua na mesma prática. Quantas pessoas não sabem que vir à igreja faz bem, que ter um tempo de oração faz bem, mas ainda assim não o fazem. Deixam para depois. Domingo que vem eu vou no culto, quinta que vem eu vou no culto, semana que vem eu leio a Bíblia, semana que vem eu faço um jejum, no próximo mês eu vou dar o dízimo. Sabendo que tudo isso é certo, tudo isso faz bem para o seu espírito, ainda assim não fazem, porque o conhecimento não gera a transformação que precisamos. Saber das coisas nos transforma só até certo ponto, mas a transformação completa, tal qual Jesus deseja para nós, é a nova criação. Por isso que Paulo fala em Romanos, importa que tenhamos uma nova mentalidade, uma renovação da mente. Por que não uma mente melhor? Por que não um pensamento melhor? Por que Paulo não fala, olha, importa que vocês pensem de uma forma melhor, de uma forma iluminada, de uma forma mais sábia? Não, Paulo não diz que precisamos ser mais sábios, mas uma mente renovada, um novo modo de pensar. Por que Jesus fala que importa nascer de novo? Não apenas uma vida melhor, mas uma nova vida, porque ao nascer de novo, você tem um novo coração, uma mente renovada, é uma nova mente. Porque mais importante do que saber mais, é ter um coração renovado, é desejar o que Jesus deseja, é amar o que Ele ama, odiar,
odiar o que Ele odeia, odiar o pecado, amar o que Ele ama, amar a palavra, amar os perdidos. É ter um coração como o coração de Deus. Nisso reside a transformação completa. O discipulado não é transferência de informação, mas é transferência de coração. Amar o que Deus ama. Somos o que amamos porque os nossos olhos sempre estão virados para aquilo que desejamos. O que vocês desejam? Pergunta Jesus. Porque isso é o mais importante. O que você que me assiste nessa manhã deseja? A resposta a essa pergunta é o mais importante. Alguns podem dizer, olha, o que eu desejo é uma carreira estável. O que eu desejo é uma família feliz. O que eu desejo é uma casa quitada. O que eu desejo é uma carreira de sucesso. O que eu desejo é dinheiro no banco para trazer paz ao meu coração. Mas todas essas perguntas são inquietantes, porque paz só reside em desejarmos a Cristo. É Agostinho que diz que os nossos amores funcionam como a gravidade. Eles nos puxam na direção deles. Mas tal qual a lei da gravidade, que está sempre nos puxando, você percebe quando você joga uma pedra numa piscina, uma pedra num lago, você percebe que ela fica ali se movimentando, ela fica ali gravitando até chegar ao fundo. Quando chega ao fundo, ela descansa. Os nossos amores são como gravidades que nos puxam em diferentes posições, mas perceba, e essa ilustração é de Santo Agostinho, ele diz, o fundo da piscina é Deus, o fundo do lago é Deus, o fundo do rio é Deus, e a pedra só descansa ao chegar ao fundo. Porque o verdadeiro amor, o único ser que é digno de ser amado, o único ser que é digno de ser adorado, o único ser que é verdadeiramente fiel, é o próprio Deus. Todos os outros amores, eles podem nos levar para cá e para lá, nos deixando inquietos. Mas Deus, quando o nosso maior amor é Deus, e por isso que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não é porque Deus é um Deus carente, mas é porque Ele conhece o nosso coração. Ao amarmos a Deus, nós repousamos. Se você tem uma vida inquieta, se você tem uma mente inquieta, se você tem muitos sonhos, muitos planos, e você está sempre acelerado, sempre agitado, correndo para lá e para cá, Deus te convida hoje a descansar nele, amá-lo acima de todas as coisas, porque perceba que muitos amores nos levam para lá e para cá, mas somente ao amarmos a Deus, que é a verdadeira gravidade, nós podemos descansar no fundo do lago. Uma vida de paz só pode ser encontrada quando amamos a Deus. O que você deseja? Jesus te pergunta hoje. A resposta a essa pergunta é a mais importante que você pode fazer hoje. Que possamos desejar Jesus. Que possamos anelar pela sua presença. Que possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Que possamos perceber que discipulado não é uma transformação intelectual, mas discipulado é uma formação do coração. É amar aquilo que Deus ama. Em nome de Jesus. Se você puder, eu quero orar por você, Senhor, nos dê um novo coração. Nos dê uma nova mentalidade, uma renovação da mente. Que possamos nascer de novo, nascer de Ti. Em nome de Jesus, para que possamos experimentar o novo de Deus. Abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que não estamos vendo. Abra os nossos ouvidos para ouvir o que os céus estão dizendo ao nosso respeito. Em nome de Jesus, Pai, que você possa alcançar cada pessoa que me assiste. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi edificado, se essa palavra falou o seu coração, quero de novo te pedir, encaminhe esse vídeo para alguém, deixe aqui um comentário, deixe aqui a sua curtida, porque isso faz toda a diferença para o nosso canal. Quero também reforçar o convite, toda quinta-feira, 19h30, eu te espero aqui na nossa igreja. Deus te abençoe, nos vemos na semana que vem. Se você chegou até aqui e foi edificado por esse conteúdo, nós vamos deixar separado aqui outras palavras que podem também abençoar a sua vida. Deus te abençoe
e nos vemos no próximo vídeo.